Enem 2021, olha lá. As atividades... Opa, comecei do jeito que eu não estava fazendo. Vamos voltar para o enunciado aqui, ó. O texto apresenta uma relação entre a atividade econômica e a organização social. Muito bem, marcada pelo ou pela. Vamos ver o texto. As atividades mineradoras têm criado conflitos com os extrativistas, quilombolas e pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores, artesanais e povos indígenas. Ô, galera, a gente está falando aqui da mineração prejudicando grupos minoritários, certo? Ou seja, sociedades ou grupos, comunidades minoritárias que são excluídas dos processos decisórios, na maioria das vezes, né? Em geral, esses sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado ou pela empresa. Ou seja, as empresas têm negligenciado esses grupos que são excluídos das decisões, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento, o desgaste das relações sociais desses grupos, que sofrem com a reconstrução abrupta das identidades e de suas dinâmicas territoriais. Gente, essa questão ela vai trabalhar uma categoria de estudos geográficos, de análise geográfica, que é a categoria lugar. Lugar que basicamente tem a ver com o espaço de pertencimento. Espaço de, anota aí, hein? Pertencimento. Pertencimento. O espaço de afeto. Afeto. Beleza? Gente, olha só. A categoria lugar se refere a todo espaço geográfico em que você tem uma relação, uma identificação com ele. Vou te dar um exemplo prático, né? Seu quarto. Seu quarto é um espaço geográfico que você tem uma identificação com ele, beleza? Mas para outra pessoa, o seu quarto é só o seu quarto. Não é um espaço que tem uma identificação. Ou, sei lá, eu vou usar um exemplo pessoal. A casa da minha avó, dos meus avós. Cara, eu tenho uma afinidade enorme, eu tenho ali um afeto enorme por esse espaço geográfico. Mas para você não faz diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar aqui em grupos que são grupos excluídos das decisões. Então, um quilombola, ele tem ali um vínculo com a terra, ele tem um vínculo com o espaço, o pequeno agricultor também, os ribeirinhos, os pescadores, que são afetados pela mineração, muitas vezes porque vai ser construída uma barragem que vai ali diminuir o fluxo de água e de peixes, que vai chegar até esse vilarejo de pescadores, tá? Então, essa atividade econômica, letra A, tá? Vamos voltar ao enunciado aqui. O texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social marcada pelo escassez de incentivo cultural. Olha, gente, nós não estamos falando sobre incentivo cultural. Essas empresas, grandes mineradoras, muitas vezes até incentivam a cultura, mas a questão não é essa, tá? A questão aqui é se preocupar com quem é afetado pela mineração. Então, letra A, incorreta. Rompimento de vínculos locais. Galera, a gente está rompendo vínculos locais? Estamos. Por quê? Porque, como eu disse, o quilombola que vai ter que deixar sua terra porque aquela área vai virar uma mineração, ou, enfim, o pescador que teve o volume de água do rio afetado ali, a pesca também, ele está rompendo o vínculo. Imagina você ter que sair do lugar onde você mora, cara, para dar lugar a uma atividade econômica. Você cresceu ali, você construiu sua história ali, sua família, né, cresceu ali. Então, realmente é um rompimento de vínculos locais. Tá bom? C, carência de investimento financeiro, tá? A gente está falando de falta de investimento financeiro. Não, essas mineradoras têm muita grana. A questão não é essa. Estabelecimento de práticas agroecológicas. Pelo contrário, né? Nada agroecológico, porque você vai incentivar ali muitas vezes o desmatamento, uso enfim, de substâncias que podem comprometer a qualidade da água, rompimento de barragem, enriquecimento das comunidades autóctones. Autóctones quer dizer nativas. Não, né, galera? Né? Isso tá pelo contrário. A mineração, o texto está dizendo exatamente o oposto, que a mineração ela está
territorializando ou tirando ali as características desse espaço, desse sentimento de lugar, né, dessas pessoas, tá bom? Então, por isso ficamos aí na alternativa B.